Sagitarianos e sagitarianas, vamos lá para sua leitura. Lembrando que ela pode estar espelhada, ela é atemporal, pode estar valendo no momento que você chegou aqui, ok? E vamos lá para sua leitura, né? Desejo boa sorte, muitas alegrias, muito tudo de bom. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E, eventualmente, o que não ressoar nesse momento com você, libera para o universo. Eu sempre falo que pelo menos uma pessoa precisa receber essa mensagem. Então, coloca o seu like aí, por favor. Né? Hype, se você puder. A carta do roubo. Eita, gente, tem alguém aqui que ou te roubou, ou tentou te explorar, ou não teve cautela, né? Gente. E existe uma confusão aqui, ó. Né? Vamos ver o que a espiritualidade gostaria de falar. Deixa eu tirar mais aqui. A carta do apego, né? Desejo, reserva. A carta da doença. Nossa, caíram duas. A carta da memória e a carta da aventura. Vamos lá, pessoal. Aqui, algo foi roubado, tirado de você. Tá? Pode ser sua energia, pode ser algum bem material, pode ser alguma pessoa foi desviada dos seus caminhos, né? E existe para alguns de vocês existe uma hesitação. Será que o que eu escolho? O que está acontecendo? De repente você ficou muito na dúvida, o que realmente está acontecendo, né? E você tem sim um desejo, né? Você tem aí uma vontade, você ficou talvez apegado em relação a essa situação, né? Poxa, tiraram isso de mim, né? Tiraram o meu carro, tiraram o meu imóvel. Poxa, eu achei que eu ia conseguir esse concurso, algo, né? E eu sinto aqui que tem muito uma energia mesmo, sabe? De alguém ter cobiçado o que era seu, tá? Só que isso, para alguém aqui, trouxe até alguém aqui até ficou doente em relação a isso, por causa dessas lembranças, né? Por causa dessa comemoração que foi no passado, que algo de algo que foi retirado de você, tá? Então, vamos supor, de repente você achava que você iria conquistar um bem material, um carro, uma casa, coisa parecida. E aí, de repente, aconteceu algo no meio do caminho na qual você fala, nossa, mas né, houve uma confusão aí que de repente você esqueceu de ir atrás, né, desse, sei lá, desse consórcio ou coisa parecida, né? E consequentemente você acabou, né, entre aspas, desviando um pouco o seu foco, né? Bom, o que significa aqui, né? Alguns têm ainda esse desejo de conquistar algo, esse algo que foi retirado de você, tá? Pode ser a um relacionamento? Também pode, tá? Eles estão falando aqui para mim que pode também. Só que existe, sim, uma memória, tá? E pode ser que realmente para alguns de vocês aqui, se for em caso de, de pessoas, né? Assim, que aqui eu tô vendo um álbum de fotografia com várias pessoas. Se for realmente uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja voltando para os seus caminhos, né? Existe uma necessidade de você se aventurar, entre aspas, nisso, tá? Então, essas memórias. E como é que eu sei, Evelyn, que eventualmente é algo que realmente pode ser para mim, né? Você tem esse desejo, é uma coisa assim, não é só um apego, né? É algo que você falava assim, você falou no passado, nossa, realmente, será que isso é para mim? Será que essa situação é para mim? E isso, só para vocês terem uma ideia, deixou até vocês doentes, né? Vocês ficaram ruim, principalmente porque vocês se sentiram aí literalmente roubados, né? Parece que algo desapareceu assim na sua frente, na sua vida, né? Então, durante muito tempo vocês realmente ficaram indecisos, né? Se realmente era, né, a coisa certa a fazer. Vamos ver o que está no oculto? Isso te trouxe muito estresse, né?
Aqui você acabou sendo literalmente um coach, né? Um administrador da própria vida, do seu próprio estresse também. Então você conseguiu controlar isso, né? Você conseguiu controlar que a gente tem a carta aqui do cancelamento, né? Principalmente em relação quando as pessoas aí tentaram te manipular, tá? Então, tem algumas pessoas, alguns casos aqui que eles estão falando que tentaram, inclusive, manipular você de uma forma até talvez religiosa, né? Talvez mostrando aí que a pessoa era de confiança, né? Mas no fundo, não era bem isso que estava acontecendo, né? Vou tirar aqui com o Keeper para que a gente possa clarificar. Como ele já começou com o roubo, tem uma pessoa aqui abraçando o carro, né? Parece que tem um apego também aqui a algum bem material. Horizontes distantes, então esse roubo aconteceu, gente, com uma coisa que está longe de você, tá? Então, ou se for uma pessoa, essa pessoa está longe de você. Agora, se for uma coisa, por exemplo, de repente era uma casa fora da cidade que você ia comprar, numa outra cidade, de repente era uma viagem, algo que você iria fazer fora da cidade onde você mora, tá? Quarto de família, tá? Aprisionamento. O trabalho, a justiça, mulher privilegiada, tá? Então, aqui, o que eu tenho, que a espiritualidade fala? A espiritualidade fala o seguinte, né? Que existe, sim, uma dúvida que talvez esteja relacionada com a sua casa, tá? Ou mesmo até com a família, tá? Lembrando que pode estar espelhado. A outra pessoa, se for um caso de uma outra pessoa, ela pode estar também em dúvida em relação ao que ela faz dentro da sua própria casa ou na sua família, tá? Pode ser você também, né? Existe uma necessidade de que algo, né, relacionado ao apego precisa estar aprisionado, tá? O que eles estão falando com isso? Eles estão falando que cuidado com os apegos, né, com as extravagâncias, né, com aquela coisa assim, ah, não, esse carro é meu, essa casa é minha, né? Toma bastante cuidado, aprisiona isso, tá? Eles estão falando que a maior parte de vocês já estão conseguindo não ficar tão apegado a essa parte material, porque existe sim mudanças acontecendo e vão acontecer essas mudanças, né? Para alguns de vocês, o seu trabalho, né, o que você faz num trabalho mais pesado, tá? Talvez em algum ambiente de trabalho, isso você está vendo aí que está te trazendo uma certa fraqueza, né? A espiritualidade está falando que para você tomar cuidado, justamente porque pode ser que se continuar assim, de você não conseguir outros caminhos, de você não conseguir outras formas de você fazer isso, pode ser que uma hora, né, você fique doente, né, ou mesmo a própria espiritualidade tenha que intervir te tirando desse emprego. Então, assim, toma cuidado, porque tem a carta da reservar aqui, né? Do apego, pode estar também, tá do lado aqui da carta da doença, tá? Muitos aqui acabam tendo uma. É como se fosse uma comemoração, né, de alguma coisa do passado que está relacionado com a justiça, gente. Tá? Então, se você está esperando ainda que algo aconteça na sua vida, isso vai acontecer. Eles estão falando que isso está demorando justamente para proteção, para sua autoproteção, tá? Porque eles estão fazendo com que isso aconteça da melhor forma possível, para não te trazer fado, não te trazer desgaste. Então, eles estão tentando organizar da melhor forma possível, tá? E aqui no final, né, eles falam que a gente tem que a mulher privilegiada, né, e a aventura. Então, ou você vai viajar, ou você vai explorar, ou você vai se apaixonar novamente. Então, uma nova aventura, uma mudança aí nos seus caminhos, tá? Principalmente se você for consulente aqui, mulher, tá? Para que você passe por essa situação, né? Vamos lá, vou clarificar melhor agora com o tarô.
Uhum. Com o tarô, para clarificar melhor essas informações aqui. Aqui, pessoal, existe alguém que talvez estivesse procurando, né, um lugar para morar longe de você, longe da sua cidade e tal. E eles estão falando que para alguns de vocês pode ser que não esteja dando certo você se mudar para uma cidade, talvez onde você trabalha, por justiça a você, tá? Por justiça a você. Isso não está chegando porque está acontecendo mudanças, a espiritualidade talvez esteja querendo mudar o rumo aí dos seus trabalhos também, tá? E para algumas de vocês, né, algumas mesmo, porque tem uma energia feminina aqui, né, a mulher privilegiada, vocês vão mudar de cidade, sim, mas não necessariamente para a cidade onde seria o seu trabalho, tá? De repente alguns de vocês estão pensando em mudar para a cidade onde seria o seu trabalho, ok? Sete de paus. Gente, tem alguém aqui longe de você tentando se defender contra algum tipo de roubo. Tá? Então a pessoa está aqui, ela não mora perto de você, então ela está numa defesa para algo não ser tirado dela. No bloqueio, cavaleiro de copas, né? Aqui existe sim uma dúvida fazendo com que haja um bloqueio dessa pessoa mandar mensagem para você, ou de você mandar mensagem para essa pessoa, tá? Porque essa pessoa, na verdade, ela está confusa, parece. Enquanto ela estiver hesitando na dúvida ou confusa em relação à própria família, ela não vai poder mandar mensagem a você, tá? Três de copas no bloqueio. Existe aqui um desejo maior, né, da espiritualidade, eliminar, bloquear uma extravagância dessa pessoa, que talvez para alguns de vocês seria até a triangulação amorosa, né? Ou colocar pessoas no meio do relacionamento de outros tipos de energias, né? Energias, por exemplo, de familiares, energia de até, né, pessoas aí, amantes, enfim, tal, né? Então, assim, existe alguém que talvez volte para os seus caminhos, ou mesmo que você encontre alguém novo, mas que nesse momento realmente está aqui aprisionado por enquanto a pessoa não tomar uma, né, não bloquear isso, né, bloquear esse sentimento aí de sempre triangular as emoções ou achar que precisa depender de todo mundo, tá? Para aqui, alguns de vocês, a gente tem a carta do mago invertido, né? Alguns de vocês estão sentindo que vocês estão ficando frágeis, fracos, mesmo até alguns de vocês doentes, justamente porque lá no trabalho que você faz, você está tendo sua luz apagada, né? Você não está conseguindo manifestar de verdade seus talentos, ou você está sendo manipulado negativamente, com falta de foco. Então a espiritualidade fala para você tomar cuidado, para você já pensar num outro direcionamento, já começar a direcionar, mandar currículo, fazer outras coisas para você poder manifestar de verdade a sua luz, né? Nossa. Nove de copas invertido, né? Então aqui eu tenho uma energia, né, de algo, né, relacionado algum desejo, né? Pode ser que não seja realizado. Cinco de espadas invertido. Aqui, já entendi o que eles querem falar. Aqui, alguns de vocês eventualmente estão se sentindo presos, amarrados a alguma coisa, tá? E essa sensação de amarramento, de que vocês não vão conseguir esse desejo, né? Vocês estão tendo, de repente, como é que fala assim? Algo que parece que não vai te trazer nada de bom, né? A espiritualidade fala que não, você vai ter comemorações sim em relação a isso. É que realmente está demorando um pouco para que eles possam resolver isso da melhor forma possível, né? Para que você realmente não seja, alguém não tire de você,
né? O que você precisa receber ainda, tá? 8 de espadas. Aqui, pessoal, eles pedem para vocês tirarem essas vendas aqui dos seus olhos, né? E enxergar, porque a única coisa que está estagnando você para você viajar, para você poder encontrar suas paixões, explorar o mundo, é você mesmo, é você mesma, tá? Porque aqui a gente tem a carta do aventureiro, aventureira e do 8 de espadas. Tá? Você não está conseguindo enxergar as bênçãos, aí é uma bênção de você se aventurar na vida, de você poder fazer suas coisas, manifestar aquilo que você quer, explorar um pouco o mundo, né? Então, vou finalizando aqui, mas eu vou tirar antes. Aqui a gente tem no fundo do deck a temperança, que é a carta de vocês, né? Então, muito equilíbrio nessa hora, principalmente em relação à energia de uma rainha de espadas, que ela tá tentando, ainda invertido nas sombras, ela tá tentando ainda controlar algumas coisas, tá? Cavaleiro de espadas, principalmente coisas relacionadas aí para a área aí de novidades que podem chegar até vocês, informações novas que podem chegar até vocês, tá? Então, se você sabe que você tem uma pessoa aí extremamente manipuladora, rígida, né, de uma rainha de espadas nas sombras, tá? Toma bastante cuidado, ainda se bloqueia porque ela tá tentando ainda emanar alguma energia para vocês, ok? Outra coisa que eu vejo aqui é que você pode estar se defendendo aí, né? De não querer enxergar que o seu lugar não é necessariamente aqui, né? Olha, aqui que eu tô falando, né? Que o seu lugar seria onde você está, tá? Porque a espiritualidade fala sim que realmente, talvez para alguns de vocês vão se mudar, tá? Então, pessoal, eu vou puxar aqui mensagem do Arcanjo Miguel, para que vocês possam, o oráculo, né? Com mensagem de Arcanjo Miguel, para que a gente finalize esse direcionamento e, e vocês pegam, por favor, somente aquilo que ressoou com vocês, tá? Adequem ao seu sexo também, à sua energia. Mas aqui no final é bem energia feminina mesmo, tá? Mas não que seja a leitura inteira para energia feminina. É mais aqui no finalzinho mesmo. Então vamos lá, pessoal. Nossa, já caíram duas, né? Caminho que se eleva. Há momentos em que o permanecer não é uma boa escolha. O próximo passo se apresenta agora. Movimente-se, avança e suba o degrau seguinte com muita confiança. Quando há ação consciente, o caminho responde e se abre. Então, pessoal, suba esse degrau, mas com confiança. O que que você realmente quer, né, manifestar? Palavra selada. Suas ideias pedem forma e voz. Expresse o que sente com clareza e honestidade. A comunicação consciente alinha intenções, desfaz maus entendidos e permite que sua verdade encontre o caminho certo para ser compreendida, compreendido, tá? Se vocês quiserem fazer também a escrita, né, vocês podem de repente escrever o que vocês gostariam de manifestar, né? Mais uma, mais uma, mais uma. Toque celestial. Um sinal claro é enviado para confirmar que você não está sozinho, sozinha. A presença espiritual se manifesta de forma sutil. Confie nos pequenos sinais, pois eles carregam orientação, cuidado e proteção no caminho que você percorre. Gente, que coisa linda, olha lá, né? E uma vez aqui tem duas penas, tá vendo? E nesse oráculo aqui não é todo lugar que tem pena, né? Uma vez me falaram assim que quando você, pelo menos para mim, né? Mas eu vou puxar isso para vocês também, porque os pequenos sinais às vezes são coisas, né? São situações aqui de manifestação do universo, né? Quando você encontrar uma pena, né? Como aconteceu aqui das três cartas, duas terem penas, né? Para você sentir que você está sendo amparada pelos arcanjos, pelos anjos, tá? Hoje mesmo de manhã eu lembrei disso porque hoje de manhã eu vi uma outra pena. Eu tava pensando umas coisas, sabe quando você fica com aqueles pensamentos meio, né, assim, meio conflituosos, né? Eu tava meio assim, de repente eu olho pro chão uma pena, né? Eu estava na praia final de semana, né, na verdade semana passada,
eu estava lá no mar mesmo, eu vejo uma pena vermelha ainda, gente, boiando, boiando, até tirei uma foto, tá? Boiando, né? E, ai, Evelyn, como assim a pena vermelha, né? Tingida? Não, não é tingida, dá para ver que realmente é vermelha. E lá, né, onde eu geralmente fico, dá para você ver aquelas araras vermelhas voando, sabe? Gente, é muito lindo demais, tá, pessoal? Então, tenha um ótimo dia. Se de repente você quiser uma leitura particular, seja bem-vindo aqui embaixo. Tem maiores informações no meu site. Vocês vão ler tudo lá, descrito bem direitinho, como é que eu faço as leituras particulares, tá? E se vocês quiserem também ser parte do Clube dos Membros Assinantes, sábado e domingo geralmente eu faço terapias coletivas só para os membros do nível 2 e 3, sendo que por enquanto os níveis 3, eles têm direito a uma leitura geral, né, da energia geral e também a resposta de uma pergunta na qual eu mando, né? Na verdade, fica lá no canal do nível 3, para que vocês possam mandar para mim, né, a pergunta. Então, uma vez por mês a gente pode fazer isso. E quando é que eu faço esse tipo de leitura? Eu faço essa leitura ou no vídeo do sábado ou no vídeo do domingo ao vivo para vocês, ok? Então, basta ser assinante no nível 3. Pessoal, gratidão, desejo em dobro, no mínimo, aí tudo que vocês desejam para mim também já de antemão. E tenha uma ótima semaninha.